Bom dia, gente. Sejam todos muito bem-vindos. A galera que está acompanhando a gente de casa, por favor, digam de onde vocês estão falando, qual a instituição que vocês representam e sejam bem-vindos ao Dia da Indústria. Essa é uma data comemorada mundialmente, mas que tem um apreço muito especial para a gente aqui do Parque Tecnológico. Então, hoje, a gente trouxe aqui especialistas de ponta para debater esse tema e debater qual é o futuro da indústria no Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos ao Indy Rio e vamos começar. Para dar início, a gente tem aqui Júlia Zardo, doutora em Políticas Públicas e Estratégia de Desenvolvimento pelo Instituto de Economia da UFRJ, mestre em Comunicação e Cultura pela Escola de Comunicação Social da UFRJ, jornalista pelo Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, gerente de Ambiente de Inovação da Firjan, professora das disciplinas de Empreendedorismo, Desenvolvimento Local, Inovação e Economia Criativa da graduação na PUC-Rio e em diversos programas de pós-graduação. Foi gerente do Instituto Gênesis da PUC-Rio por 18 anos, onde desenvolveu e coordenou diversos projetos, entre eles o Rio Criativo, incubadora de empreendimentos da economia criativa do Estado do Rio de Janeiro. Colunista da Veja Rio sobre inovação e sociedade. Palmas para ela! Para mediar esse debate, Nathalie Emerick, mestre em Gestão e Inovação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, COP-UFRJ, engenheira de produção pela Universidade Federal Fluminense, especialista em Data Science pela Universidade de São Paulo, USP, e gerente de articulações corporativas do Parque Tecnológico. Prata da casa e palmas para ela. E para fechar essa mesa de peso, Júlia Torraca, mestre e doutora em Economia da Indústria da Tecnologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisadora do Grupo de Indústria e Competitividade. Tem passagem pelo ILAS, Institute of Latin American Studies, da Columbia University, como Visiting Scholar. Possui experiência na área de economia, com ênfase em economia industrial e desenvolvimento produtivo. Palmas para ela! Como vocês podem ver, a gente tem muita gente aqui de peso que já passou pela UFRJ, que já conhece a casa muito bem. Então, assim, sejam bem-vindas de volta, né, aqui ao Parque Tecnológico, à Inovateca. Esse é um espaço de toda a universidade. A gente sempre gosta de reforçar isso. Todas as pessoas que fazem parte da comunidade da UFRJ podem usar esse espaço gratuitamente, de acordo com o nosso edital. Então, é só checar no nosso site. E, sem mais delongas, vamos iniciar o Dia da Indústria aqui no Parque Tecnológico. E, para isso, eu passo a palavra para a Nathalie Emerick. Muito bom dia a todo mundo que está nos assistindo aqui presencialmente, a todos que nos assistem de casa. É com muita alegria que a gente recebe aqui na Inovateca as Júlias para a gente discutir um pouquinho, né, e colocar a indústria carioca em pauta. Essa é uma data, como a Gabi comentou, que a gente comemora aí todos os anos, e ela no Brasil foi instituída lá em 1957 por um decreto presidencial, mas mais do que uma data, né, no calendário, é um momento da gente dar protagonismo para um setor que é tão importante, né, para a nossa economia. Então, eu queria agradecer a Júlia Zardo, a Júlia Torraca, por estarem, né, aqui conosco, por terem aceitado compartilhar, né, todo o conhecimento que vocês têm sobre esse tema. E para a gente começar, né, falando um pouquinho sobre um panorama da indústria, eu convido a Júlia Torraca, né, para a sua apresentação. Aí, muito bem. Cadê o... Ficou ali. Bom, gente, bom dia. Para mim, assim, é um prazer, uma honra enorme estar aqui, né? Eu sou literalmente cria da casa, né? Você faz graduação, mestrado, uma parte do doutorado aqui, sou professora aqui, então aqui é uma extensão, na verdade, da minha própria casa, e é realmente uma honra, uma alegria. Especialmente dado a representatividade também do Parque Tecnológico. E hoje o dia, né, um dia que eu brinco que eu tenho amigos, né, tenho colegas economistas que falam assim, Júlia, mas por que você pesquisa a indústria, né? O que te fascina assim nisso, né, de estudar desenvolvimento produtivo, indústria e tal? Porque nossa, a indústria vai acabar.
agora só tem a indústria de games, a indústria de pagamentos, a indústria que na verdade são serviços, né? E aí eu brinco, eu falo assim, não, mas a gente tem aqui ainda, e na verdade nós devemos falar muito sobre a indústria, né? Principalmente sobre a indústria que queremos. Então aqui eu trouxe um pouco de um pouco de economês, que eu vou tentar aqui traduzir e tornar o mais interessante possível aqui para vocês, mas para a gente discutir um pouco o Brasil e, em específico, a indústria carioca, né? O que a gente pode, ao menos, trazer aí de pontos para refletirmos coletivamente, né? Conjuntamente. Então, vamos lá. Vamos traduzir aqui o economês. Assim, quando a gente entra na graduação, né, de economia, principalmente quando a gente vai estudar sobre desenvolvimento, né, e comparando, tendo aí uma perspectiva comparada das economias ao longo do tempo, a gente observa, e sempre nos é falado, nos é mostrado, né, como que os países desenvolveram ao longo do tempo, fortalecendo as suas indústrias. Primeiro, criando a indústria, né, como uma forma de acumulação do capital, de aceleração desse processo de acumulação do capital desde a primeira Revolução Industrial. Com o passar do tempo, né, alguns teóricos, né, alguns economistas visualizaram essa importância da indústria sob diferentes perspectivas, diferentes dimensões. Eu trouxe aqui algumas, né, que a gente consegue coletar do porquê indústria, por que falar sobre indústria, por que isso seria importante. Então, existe um primeiro argumento, que eu vou chamar aqui de argumento estrutural, que, na verdade, a indústria é importante porque ela possibilita encadeamentos para trás e para frente. Então, você precisa da indústria tanto como fornecedora de insumos, né, quanto demandante de insumos de diferentes atividades econômicas. Então, ela tem esse poder de encadeamento. Um segundo argumento dessa importância viria a partir do argumento micro, né? Porque, na realidade, dado o tipo de produção na indústria, né, que foi evoluindo, esse modo de produção, essa organização de produção, foi se modificando ao longo do tempo, né, desde a primeira Revolução Industrial até agora, e, na verdade, nesse processo de produção, você tem ganhos de escala. Esses ganhos de escala, ganhos de aproveitamento, né, dentro do processo produtivo, a gente só consegue visualizar especificamente na indústria, na produção de bens. A gente tem o argumento tecnológico, né, que, na realidade, a indústria ela é vetor de inovação, se cria inovação dentro da indústria, se difunde inovação dentro da indústria a partir dos processos de aprendizado, né, de interação, e, enfim. Você tem o argumento macro, porque, na realidade, tradicionalmente, olhando o processo de desenvolvimento econômico, né, dos países, aqueles que conseguiram desenvolver suas estruturas produtivas, né, ou se colocar como países que conseguiram progressivamente aumentar a sua renda per capita, enfim, se desenvolverem, foram aqueles países que tinham indústrias robustas, ou seja, que conseguiam exportar esses bens industriais, esses bens complexos, esses bens com maior intensidade tecnológica, que são bens melhor remunerados no mercado internacional, possuem um preço mais elevado, né, no mercado internacional. Então, a partir da venda desses bens, você teria um retorno maior também em termos de acumulação de reservas, né, redução da fragilidade internacional. Você tem o argumento regional, porque ela também tem uma maior dispersão, né, a possibilidade de se colocar em diferentes territórios, né, nacional, e a gente traz aqui uma razão adicional muito ensejada pelo novo paradigma tecnológico, ou tem alguns que acham que não é tão novo assim, tem outros que acham que é bastante disruptivo, mas é essencialmente trazido pelas tecnologias digitais, né, onde a gente vê, aqui está o meu argumento de defesa pela indústria, onde a gente vê uma sinergia, uma forte conexão entre a indústria e os serviços, né, dentro desse ambiente, digamos, dentro desse contexto digital, em uma sociedade também que se encaminha, né, para o digital. Então, vamos lá. Mas acontece que, assim, eu vou trazer notícias um pouco difíceis para a gente lidar aqui juntos. Vamos já aqui nos dar as mãos, mas depois para a gente discutir um pouco das possibilidades das avenidas, né, dos caminhos. Então,
Nós estamos aqui ainda sentindo reflexos, né, de um contexto pandêmico, né, onde uma crise de demanda, uma crise de oferta, uma crise global, e obviamente que a indústria foi impactada, mas eu ouso dizer que, na realidade, antes mesmo, né, da pandemia vir, ela já estava numa situação bem, eu diria, como a minha mãe diz, periclitante. Então, eu trouxe aqui alguns indicadores que nos levam a pensar, ou pelo menos me leva, né, a refletir sobre essa situação complicada. Primeiro, uma taxa de crescimento real do PIB da indústria, a gente vê bastante oscilante, né? A gente pega ali aquela linha vermelha para tentar traçar uma tangência, uma tendência, a gente vê que estamos, né, já há algum tempo sofrendo. Quando a gente pega a formação bruta de capital fixo, que é uma variável importante, que é basicamente o que nos dá sinalização de geração de capacidade produtiva, né, investimento mesmo, e a gente vê que desde 2012, 2013, essa taxa de investimento vem caindo, ainda que ela tenha enfim, dado uma levantada aqui, mas essa queda aqui diz muito sobre a nossa capacidade de continuar construindo, né? O nível de utilização da capacidade instalada da indústria também já estava bem baixo, olha, ou vinha caindo, ou seja, ela já vinha, né, num processo maior de desaquecimento. Isso aqui é a indústria brasileira. E aqui, a participação da indústria no PIB, a gente vê também uma profunda queda, né? Hoje, inclusive, tem saiu uma reportagem no Estadão, né, sobre a neoindustrialização, onde o presidente Lula e o ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ele fala sobre essa perda de participação da indústria no PIB, né, o que a gente chama de desindustrialização, né? Onde, a princípio, a gente teria uma perda de importância, uma perda de relevância da indústria. E a gente pode questionar um pouquinho isso, mas fato é que isso está acontecendo, né? Existe um processo que a gente diz na literatura que é um processo natural do desenvolvimento das economias, né? À medida que elas vão se desenvolvendo, essa indústria vai perdendo naturalmente a participação, né, no PIB, porque a renda per capita vai aumentando, você tem mais espaço para consumos, né, das famílias e principalmente de serviços, então os serviços naturalmente vão ganhando participação. Acontece que existem as especificidades das estruturas produtivas, né? Existem as especificidades de cada país. E aí esse processo encontra cada país numa situação diferente. Então, uma coisa é a gente discutir a desindustrialização na Alemanha, que tem uma indústria pungente, né? Um potencial industrial muito grande. Outra coisa é a gente discutir desindustrialização ou esse processo de perda aqui no Brasil. Aí aqui eu começo a traçar um pouco um paralelo entre Brasil e Rio de Janeiro, né? Aqui não é o PIB, é a participação da indústria, tanto extrativa quanto de transformação no valor adicionado, enfim, do sistema de contas nacionais, de município, e a gente vê que vem tendo... a gente vê que vem tendo aqui, a gente pega o Brasil, né? Quando a gente pega em relação ao PIB, essa queda é ainda maior, a gente acabou de ver ali no outro gráfico, e aqui a gente tem, na linha azul, a gente tem o Rio de Janeiro, que, a princípio, nos parece que está numa situação um pouquinho melhor, né, do que em termos de participação da indústria no valor adicionado total, né? O Rio está um pouquinho melhor. Será que ou será que a situação assim crítica Brasil encontra a situação carioca em quais circunstâncias, né? E, bom, fato é que a gente está tendo aqui uma perda de participação. Mas quando a gente vai olhar o que está nesse VA, né? O que está dentro desse valor adicionado, ou o que está dentro desse valor da transformação industrial, que é uma outra variável utilizada também, né, como proxy aí de agregação de valor. A gente pega no Rio de Janeiro e a gente observa que, mesmo que talvez ele tenha uma participação do que a gente entende por indústria, né, um pouquinho maior do que no Brasil,
boa parte dessa indústria, a gente está falando da indústria extrativa, ou de uma indústria que depende muito do petróleo, né? Então, mais da metade do que a gente entende por indústria aqui no Rio está na cadeia produtiva do petróleo. E, quando a gente vai para o Brasil, a gente tem uma diversificação um pouco maior, que também depende do petróleo, né? Recentemente, agora, o Grupo de Indústria e Competitividade, né? A gente construiu uma matriz insumo-produto do Rio de Janeiro, junto lá com o apoio da Alerj. Então, a gente consegue ver essa possibilidade de encadeamentos entre os setores, né? E a gente vê que, no caso do Rio, petróleo, cadeamento para trás nem se fala, todos os setores do petróleo. Cadeamento para frente, a gente ainda tem alguns outros setores. Esses dados nos ajudam também um pouco a gente ter uma ideia, né, de direção, mas a gente vê que, no caso do Rio em específico, houve um processo de desindustrialização e que qualquer processo, assim, de, pelo menos, ou de manutenção dessa participação da indústria tem muito a ver com a indústria petrolífera. Isso é um problema? Ou não? Ou não deveria ser, porque, na verdade, é um setor super importante. Um setor, na verdade, com uma capacidade de geração de tecnologia, de difusão de tecnologia muito importante, que tem uma autonomia tecnológica nossa, de produção aqui, também muito importante. A gente tem a Petrobras aqui, né, na casa, para nos dizer muito melhor do que eu. A questão, talvez, seja a gente pensar nessa especialização, né, em algo, talvez, tão assim, dependente de um segmento. E a gente vai poder falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Aí, aqui, eu trouxe alguns dados. Eu falei assim, não, eu quero muito trazer esses dados aqui. Faz parte da nossa pesquisa de digitalização, né, da indústria brasileira, enfim, uma pesquisa que a gente toca desde 2017, lá no Grupo de Indústria e Competitividade. E eu falei assim, não, deixa eu pegar aqui o Rio para a gente ver um pouco. Porque tem aquela especialização produtiva, mas sobre o ponto de vista do atual paradigma tecnológico, né, do que a gente pode falar, então, das tecnologias digitais. Como é que está o Rio, o Brasil nisso? O que a gente vê, no geral, é que essas barrinhas vermelhas são o que a gente chama da primeira geração digital, ou seja, aquilo que é mais rígido. É a galera que ainda está no fax, não estou brincando, mas é a galera que ainda está ali lá atrás. E você vê que está realmente ainda numa produção bem rígida, pouquíssimo conectada, interconectada com o uso de internet das coisas, inteligência artificial, enfim, manufatura aditiva, né? Então, eles estão bem atrás ainda nesses processos, né? Tem uma produção pouco integrada. E a gente vê que metade, as empresas, né? A gente pegou uma amostra de 982 empresas e hoje, né, quando elas responderam isso em 2020, quase metade delas estavam na primeira geração. No caso do Rio, no caso do Rio, está aqui com 37%, né, uma proporção um pouco menor. E, em termos de G4, a gente teria, portanto, dessas 1.000 empresas, quase 1.000 empresas entrevistadas, 5% disseram que estão adotando tecnologias digitais avançadas, e, no caso do Rio, essa proporção é de um pouquinho mais de 10%. Né? A gente pode olhar para cá e ver assim, nossa, ainda tem muita gente em G1, G2. Obviamente que isso aqui não é a amostra, não é. A gente não pode dizer que é a indústria brasileira, que é a indústria carioca, né? Isso aqui é apenas uma sinalização de empresas que responderam, mas que nos orienta, nos ajuda a ver um pouco esse grande retrato. O que me preocupa é que ainda tem uma perspectiva para o futuro, na adoção digital nos próximos 5 a 10 anos, ainda tem, mais da metade ainda pretende ficar no G1, G2. E, no caso do Rio, quase a metade também. Né? Então, assim, a gente melhora a perspectiva, né? Você vê que as empresas estão aqui pensando em realmente migrar para um processo de adoção digital, mas ainda tem muita gente que pretende ficar lá atrás, né? Ou que, enfim, vê esse processo ainda como algo difícil, né, de adotar. E aí, quando a gente pega isso por porte, o que a gente vê? A gente tem que,
naturalmente, o nosso entendimento, né, as grandes e médias grandes empresas, elas têm uma capacidade, né, por conta da sua amplitude de recursos, né, localização, redes e por aí vai, ela tem condições de adotar o digital um pouco mais à frente. É isso que a gente observa. Então, tanto no caso do Brasil quanto no caso do Rio, a gente tem uma proporção maior, né, de empresas em G3. O Rio, então, nem se fala. Ó, a gente tem... e tirei. O que eu faço agora? Voltou. Valeu, obrigada. Então, o que a gente... Já estou antecipando. Vamos voltar. Olha o spoiler. Então, a gente tem aqui, de todo modo, né, a gente tem uma diferenciação entre pequenas e médias e grandes e médias grandes. Né? E por que isso é importante? Porque eu acho que um caminho também, talvez a Júlia vá contribuir bastante, né, a partir de experiências, né, efetivas, né, visualizadas, principalmente aqui no Estado, mas a gente tem aí um espaço importante de pensar esse processo de adoção digital dentro das pequenas e médias empresas, né? E o que a gente pode fazer dentro disso para auxiliar esse processo de difusão via empresas integradoras, né, provedoras de soluções. Acho que a gente tem bastante espaço aí. E aí, portanto, os desafios. Já estou terminando. Está ficando difícil para depois a gente visualizar um pouco de caminho, né? Um pouco de saídas, alternativas. Então, quais são os desafios? Esses desafios são desafios tradicionais, gente. Meu orientador, ele era um cara que entendia muito de indústria, enfim, certamente um dos maiores e melhores especialistas em indústria brasileira. E eu lembro que, há 10 anos atrás, quando eu entrei no mestrado, eu conversava com ele, né, já depois da minha passagem pelo BNDES, com essa ideia de estudar a indústria, e ele já me falava isso daqui, assim, né? Ele só foi mudando um pouco os termos. Mas, assim, problema, baixa competitividade, a gente vê isso, né, com perda de market share, perda de participação no valor adicionado industrial do mundo, um hiato de produtividade. Se a gente pega um contexto onde a gente vem de um cenário de minimização de investimento, né? Ou seja, pouca capacidade de gerar capacidade produtiva. E aí a gente vê essa lacuna de produtividade, inclusive em relação a países em desenvolvimento, crescendo. Né? E uma lacuna de inovação. Então, né, reduzida a taxa de inovação, a última Pintec mostrou que a nossa taxa de inovação caiu, né? Baixo grau de digitalização da indústria, a gente acabou de ver por meio, né, dessa pesquisa de campo que a gente fez recentemente. Então, todas as nossas capacidade de competir, capacidade de produzir melhor, digamos assim, né? Ou de forma mais eficiente, capacidade de inovar, elas estão, de alguma forma, comprometidas. Esse é o nosso retrato. Quais são as possibilidades? Quais são as avenidas? E aqui eu encerro tentando ser esperançosa. Eu acho que, assim, situações de crise, vou dar aqui uma certa elucubrada. Vou me dar essa oportunidade. Eu acho que em processos de crise, principalmente essa recente, assim, que quando chegou já veio dentro de um cenário crítico, né, para a indústria. Eu acho que também ela abre oportunidades, né, para a gente pensar em saídas. Por quê? Porque a situação, obviamente, está tão crítica, está tão difícil, né, que a gente precisa fazer alguma coisa. Né? Isso nos conclama, nos chama a fazer alguma coisa. E aí a gente tem, então, essas avenidas do... Será que a indústria é um fim em si mesmo? Será que ela é importante? Eu vou dizer assim, a minha humilde opinião, que mais do que ela ter uma porcentagem de 30% no PIB, 50% ou de 10%, ela vai continuar sendo relevante. Né? Tudo que a gente usa, que a gente produz, qualquer coisa, a gente depende dela. A grande questão é que trajetórias necessárias, né, para que a gente vislumbre caminhos e tal, passam pela indústria.
não necessariamente que ela seja mais importante do que serviços ou do que agricultura, ou do que... Não é somente dizer isso, é que as trajetórias possíveis passam por elas. Então, a gente quer ir para um novo assentar-nos num novo paradigma digital, a gente precisa da indústria. A gente está passando por um processo, por um momento assim, que nunca se falou tanto sobre os efeitos da mudança climática e a necessidade de realizar a transição energética. A gente precisa demais da indústria. Todas as tecnologias são criadas ou são potencializadas nessa sinergia com a indústria. E, num contexto de um país com profunda desigualdade social, com necessidade de reduzir, né, essas lacunas existentes, assim, a gente precisa de infraestrutura física e de infraestrutura social. Infraestrutura física e infraestrutura social dependem de indústria, né? Da gente construir uma rodovia, da gente levar um medicamento, da gente colocar um poste de iluminação pública num lugar que necessita. Isso, saneamento básico, precisa de indústria. Precisa de indústria. Então, requerimentos. A gente, né, nessa necessidade de fortalecer... Eu acredito muito nisso. Eu acho que os nossos próximos caminhos, mais do que a gente falar sobre participação no PIB, é entender de que forma essa indústria ela pode atender aos propósitos sociais, ou seja, atender às necessidades que a nossa sociedade, com a sociedade brasileira, necessita. E aí, para isso, enfim, a gente precisa de algumas diretrizes. Eu apontei aqui algumas coisas. A gente estava falando sobre as pequenas e médias empresas. Eu acho que elas têm um potencial muito grande, né, elas necessitam, por conta das suas sinergias, né, das suas possibilidades. Eu acho que uma atenção para esse extensionismo tecnológico é super importante, né? E a gente precisa também, aí já pensando numa agenda de política industrial, num contexto agora onde a gente está falando sobre reindustrialização ou neoindustrialização, a gente precisa pensar em como monitorar o que já existe e pensar em novos instrumentos, em novas capacidades estatais, né, para pensar um pouco o que a gente precisa fazer para onde a gente quer chegar. É isso, gente. Obrigada aí pela... A gente vai continuar conversando, né? Obrigada. Júlia, muito obrigada, né, por partilhar esse panorama com a gente. E, pegando um pouco um gancho ali no seu último slide, devemos apostar na indústria. Acho que nada melhor da gente ouvir aqui um pouco sobre tendências, né, como a gente olha e projeta o nosso futuro. Júlia Zardo. Obrigada, Nathalie. Obrigada, gente. Bom dia. Elas deram esse aviso. Obrigada a quem está em casa assistindo e quem está aqui presencialmente num parque, né, de apoio a empresas e dá vontade, né, gente? Foi uma aula aqui que a Júlia deu para a gente. Eu fiz doutorado lá, mas não conhecia a Júlia, então foi um prazer escutar, né? Saber que tem gente que estuda isso, porque a indústria hoje ela não é tão fashion, tão fancy, que nem é a tecnologia, né? Que nem é o software. O aluno não sai da universidade mais querendo ir para o chão de fábrica, né? Perdeu esse glamour. Também outras áreas, tipo varejo, né? O aluno não sai muito querendo ir para o varejo. Ele quer ir para a startup, para a tecnologia, para a indústria criativa, né? A gente tem visto muito isso, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro. E é claro que já não é a mesma referência aqui no interior do Estado, né? Eu acho que no interior do Estado a indústria em alguns municípios tem um papel muito relevante. Ela é muito forte, então os pais ficam orgulhosos se o filho estiver trabalhando numa indústria, né? Mas a Júlia colocou aqui, gente, problemas que são os que a gente conhece, né? Os da vida real. Dá vontade de se levantar e ir embora. Então é assim? Então vou arrumar outra coisa para fazer. Mas a gente não faz isso, né? Assim, enfim,
É. A Gabi apresentou aqui, eu trabalhei durante quase 20 anos na PUC, com uma incubadora de tecnologia, uma incubadora de empreendimentos criativos, e estou há 5 anos na Firjan. Estou lá com o Marcos, que está aqui também acompanhando, que veio de uma outra experiência, de um outro território, né, lá do Nordeste do país. Mas, na Firjan, a gente vê que os desafios são outros, de fato, né? A gente, quando está trabalhando na universidade, por exemplo, a incubadora da PUC tem um perfil um pouco diferente da incubadora da UFRJ, né? Já a incubadora da PUC já tem muita gente que fala de software, de tecnologias mais digitais. Aqui também, mas aqui a gente tem essa indústria mais dura, mais presente, né? O petróleo, outras experiências. Mas, enfim, a gente via que os alunos eles saíam da universidade com uma ideia, eu quero montar um novo aplicativo que vai resolver o problema, eu quero montar uma coisa assim. E aí, quando a gente olha, né, a partir do momento que você chega na Firjan e reconhece esses públicos diferentes, né, temos a grande empresa. Das 5 maiores empresas do Brasil, 4 estão no Rio de Janeiro. Então, a gente tem grandes empresas aqui que estão, né, na fronteira do conhecimento, da inovação tecnológica, da pesquisa e tal. Mas grande parte, a maior parte das nossas indústrias são pequenas e médias, como ela mostrou, e são aquelas que têm muito pouco fôlego para inovar, né? Por quê? Elas estão afundadas nas questões tributárias, nas questões, né, no preço da energia, na segurança logística, né, roubo de carga é um problema absolutamente presente no Rio de Janeiro hoje. Então, assim, ela tem tanto problema que, quando ela vai enumerar lá a energia, as pessoas que ela vai botar, por exemplo, para a inovação, que, como a Júlia mostrou, podem incrementar a produtividade da empresa e aí podem aumentar a competitividade dessa empresa. Quando ela vai botar lá nas prioridades, a inovação é a 15ª. Né? Como é que a gente vai parar para pensar nisso se eu tenho problemas do hoje, problemas muito mais urgentes? Mas a gente sabe, né, a gente acredita, e aí olhando da pesquisa, porque eu também fiz doutorado nessa área, né, então assim acho importante a gente se debruçar em dados. Hoje está super na moda, né, data driven, a gente tem que fazer as coisas orientadas a dados, então acho que isso é importante, mas trazer também para a realidade do que a gente tem visto mesmo no território, né, no estado todo. E aí o recorte era a indústria carioca, mas eu vou falar aqui também muito da indústria fluminense, porque eu acho que ela o estado do Rio é bem diferente, mas é Fluminense, mas é porque também eu não sei os dados assim que nem ela, né, gente? Mas tipo 80% acho que da nossa atividade econômica está na região metropolitana, né? Então, de fato, a concentração ela está aqui, não só no Rio, mas Caxias, Nova Iguaçu, enfim. E aí a gente montou a Casa Firjan. Alguém aqui já esteve lá na Casa Firjan em Botafogo? Uma casa bonita, um prédio grande de inovação. A gente está em obra agora, depois, no segundo semestre, a gente vai aumentar. Convido vocês, a gente tem lá desde trabalhos com Fab Lab, né, com laboratórios, experimentando tecnologias para as empresas, até exposições que tratam desse tema, indústria, de uma forma mais lúdica, mais interativa. A gente teve uma exposição, por exemplo, sobre a matemática, e aí, essa coisa matemática é muito abstrata, né? Mas como é que a gente tangibiliza a matemática, a geometria, como é que isso se dá para a criança, na interação? Então, os dados, como é que a gente produz dados, como esses dados são importantes. Então, a Casa Firjan, ela vem, assim, é um lugar da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro que vem conversar com o público, conversar com a sociedade. E a gente começou em 2018, e o nosso dever lá era falar, olha, os hábitos de consumo estão mudando, as tecnologias estão mudando, e se as empresas não mudarem, elas vão morrer. Era esse o recado. Só que aí veio a pandemia, né? E aí a gente nem precisa mais falar isso, porque todo mundo sentiu na pele.
As pessoas falaram, realmente, se eu não me transformar digitalmente, se eu não tiver um Instagram para vender e falar direto com o meu consumidor e tal, eu vou morrer, não vai ter espaço para mim. Então, eu acho que essa urgência ela é muito grande hoje, né, desses novos paradigmas. E a Firjan, eu separei aqui o que eu vou falar em 4, fiz um pupurri, um apanhado de 4 assuntos diferentes, né? Que esse assunto a gente gosta, dava para ficar aqui até de tarde, mas vocês têm que trabalhar, infelizmente a gente não tem condição. Mas eu fiz um recorte aqui com foco na inovação, que é o que a gente trabalha na nossa área lá, eu e Marcos, e mais um grupo enorme de pessoas na Firjan. Por quê? Porque a gente sabe que o potencial da inovação para mudar a gente, né, para colocar a gente em outro patamar, como se brinca por aí, eu trouxe aqui um dado do Global Innovation Index do ano passado, que fala que o Brasil é o 2º país que mais inova na América Latina, mas é o 58º no mundo. Né, com esse tamanho de país que a gente tem, com esse tamanho de PIB que a gente tem, a gente inova muito pouco. E a gente sabe que muitas empresas, o investimento em inovação no mundo hoje é enorme. 900 bilhões de dólares foi o investimento em P&D. Por quê? Porque a gente sabe que o consumidor está mudando. Né? Assim, todo mundo aqui já deve ter experimentado ChatGPT, conversar com a inteligência artificial. Meu marido, advogado, está em casa que quase não dorme. Fala, não vai mais precisar de advogado, porque tem inteligência artificial hoje. Como é que a gente vai fazer para se apropriar dessas tecnologias, né? E, ao mesmo tempo, um dado muito parecido com o que Júlia trouxe, de fato, quem inova são as empresas grandes. Diria que são as empresas muito grandes, né? Inova... Pentex semestral aqui, a professora está olhando, eu estou quase passando, ganhando doutorado. Sim, sim, a Pintec, não sei se todo mundo conhece, é uma pesquisa que fala da adoção de inovação nas empresas, né? Então, ela é muito importante, porque a partir da Pintec a gente vê que a empresa que está inovando, também ela está inovando como? Está comprando máquina internacional. Né? A forma de inovar hoje é comprar máquina internacional. E, mesmo assim, está fazendo o quê? Está investindo também na capacitação dos profissionais para usar essas máquinas internacionais. Muito bem. Mas a pesquisa, a relação com a universidade, por exemplo, né, que é uma coisa que a gente estimula muito poucas fazem ainda. E muito poucas por vários motivos, né, gente? A gente sabe que o tempo da empresa é o tempo da universidade é outro, a universidade precisa criar os dados, se debruçar em cima dos dados, criar as hipóteses. Isso é hipótese, a hipótese não deu certo. A empresa até faz isso tudo, né, mas em ciclos mais rápidos, porque precisa ter resultado, porque tem gente trabalhando na linha de produção e precisa pagar, né, os impostos, as contas e a folha de pagamento no fim do mês. Então, não que a universidade não tenha que pagar isso tudo, né? É um erro quem acha que não precisa, mas, enfim, eu vou passar mais rápido aqui. Então, para dizer o seguinte, a gente lá na Firjan acredita que inovação é um vetor de transformação importante, por mais que não seja absolutamente disseminada. Não é todo mundo que está inovando hoje, é verdade. Mas a gente tem ações que estimulam, né, esse tipo de coisa. A Júlia mostrou ali, graças a Deus, aquele último slide dizendo tem coisas que podemos fazer, é verdade. E a gente fica, né, pensando como é que a gente vai melhorar, como é que a gente vai criar resultados melhores. A Firjan, ela é grande, ela tem 5 áreas foco, né? Tem uma parte de representação empresarial, quer dizer, a gente conversa com o poder legislativo, executivo, para melhoria de ambiente de negócio, para melhoria do marco legal. Então, tem toda essa parte. E tem uma parte também de capacitação do trabalhador da indústria, que é com o Senai. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar, tem uma escola do Senai em administração predial, uma escola do Senai em metalurgia,
Agora temos uma escola do Senai em games, lá na Tijuca, no Maracanã. Panificação, são setores da indústria que precisam o tempo inteiro, estão se renovando, a gente está trazendo tecnologia de fora, a gente está criando novas tecnologias e a gente precisa ter trabalhadores capacitados nessas novas tecnologias. O SESI trabalha com esse apoio à qualidade de vida do trabalhador, então trabalha com saúde, esporte, cultura e tal, e o IEL é quem trabalha com a capacitação do líder empresarial. É o sujeito que toma decisão dentro da empresa que precisa estar antenado com o que está acontecendo no mundo, né? E aí a gente está no estado inteiro, essa é a foto do nosso estado, alguns com escolas fixas, né, grandes, conhecidas, como a escola de Campos, Itaperuna, aqui Petrópolis, Nova Friburgo, e com muitas unidades também móveis, né? A gente tem 90, quase o mesmo número de municípios. E aí, para falar de inovação, a gente tem algumas áreas, né, dentro da Firjan que trabalham com isso. Uma é a rede de institutos de tecnologia e inovação, que faz pesquisa e faz análises, por exemplo, laboratoriais, metrológicas, para as empresas, né, para as indústrias especificamente. Então, eles têm os institutos de tecnologia, são esses laboratórios tal, que estão à disposição das empresas, e os institutos de inovação, eles fazem pesquisa junto com as empresas. É claro, gente, que, na sua grande maioria, quem consegue pesquisar junto são as grandes empresas. Né? Como é que as empresas acessam esse desenvolvimento de tecnologia? Quando a gente tem uma grande empresa que, no seu encadeamento, por exemplo, traz uma pequena empresa, ou a gente tem uma oportunidade e aí cria, né, chama startups como as da incubadoras do parque para colocar para frente essa tecnologia e tal. E a gente tem centros de referência, então aqueles são mais focados em desenvolvimento de tecnologia, e alguns centros de referência que são mais focados em capacitação, né? Ensino técnico, profissionalizante. A gente tem um que... E assim, gente, grande parte da escola Senai, SESI Senai é gratuita, né? São em torno de 75% das vagas gratuitas, e porque é um recurso, o nosso orçamento vem de um recurso da indústria. Né? Então, ele é um percentual de acordo com a folha de pagamento das empresas, e aí a indústria nos paga para a gente criar qualidade de vida e formar o profissional. É importante também para trabalhar lá dentro. Então, a gente tem alguns centros de referência que trazem as maiores tecnologias desses setores: construção civil, energia renovável, alimentos e bebidas, na Tijuca. Audiovisual, né? O jovem de hoje, a gente estava falando que a indústria não é mais tão interessante para o jovem, mas o jovem já nasce querendo fazer jogo, querendo fazer game. Eu acho que o filho de todos vocês aqui já deve saber editar vídeo, colocar no YouTube, e eu tenho certeza que vocês não sabem, tanto quanto eles. A minha tem 9, eu pergunto para ela: filha, como eu gravo a tela do meu celular, porque eu preciso mandar. Ela vem, me ensina, baixa o aplicativo. 9 anos. Eu aposto que não é só lá em casa, que eu tenho um gênio da tecnologia, vocês também, e tudo no celular. E aí, então, o audiovisual, né, dentro da economia criativa, que a Júlia falou de todas as expectativas de Rio de Janeiro, como é que o petróleo, o óleo e gás é uma cadeia fundamental, importante para o Brasil e para o Rio, mas a gente sabe que uma vocação do Rio de Janeiro é a economia criativa também. Então, a gente tem todo um trabalho lá na Firjan com foco nessa área. E outros centros de referência, tipo TI, indústria gráfica e joalheria. Então, é isso. A Casa Firjan, ela veio com esse propósito de falar para as empresas: olha, gente, vamos antecipar os problemas do futuro, vamos trazer para cá, porque realmente a gente precisa se transformar. E aí a gente faz isso a partir de algumas frentes, né, assim, que a gente... na linha da Júlia, são nossas hipóteses, aí a gente testa com a empresa, vê que dá certo, que não dá certo, o que precisa mudar. Então, a gente alerta, por exemplo, tem um laboratório de tendências. Eu vou trazer um reporte de macrotendências. São umas meninas lá que têm um laboratório maravilhoso, que a gente brinca que elas são as magas patológicas, sabe? Elas olham a bola de cristal e falam assim: o que vai ser tendência? Por que parece bola de cristal? Porque, para olhar a tendência para a indústria, a gente precisa olhar o que está mudando na sociedade, né?
E elas não são só economistas, a gente tem antropólogo, a gente tem designer, né, que eu acho que isso faz toda a diferença para pensar a mudança na sociedade e como é que isso impacta a indústria. Então, beleza, a gente alerta, são sinais fracos e fortes. Essas meninas já falaram aqui no parque para vocês. A Carol Fernandes é a coordenadora do laboratório. Sinais fracos são aqueles que estão longe ainda, uma coisa que vai chegar e vai mudar a nossa vida. E sinais fortes são aqueles que já estão acontecendo. Já tem transformação digital, já tem inteligência artificial, internet das coisas. Como é que eu adoto na minha empresa esse tipo de tecnologia? Para isso, a gente tem ferramentas para capacitar, cursos, trilhas, consultorias, essas coisas. Conectar, e isso é basicamente o nosso verbo, né, Marcos? Nossa gerência chama de ambientes de inovação, porque a gente acredita que não dá para ninguém fazer nada separado, né? A gente acredita muito na inovação aberta. Então, como é que a gente colabora? E aí, vocês aqui na UFRJ são sempre grandes parceiros, né, do desenvolvimento, para o desenvolvimento das empresas e para também entender o nosso formato de apoio, né? Então, o FRJ, e a gente tem um relacionamento com a PUC, com a UF, com outros institutos de pesquisa. Então, a gente conecta para gerar essa inovação e realizar, né? A gente está sempre na ponta com esse objetivo. Isso aqui são coisas que a gente faz lá especificamente. O primeiro circuito de inovação nas universidades vai ser aonde? Na UFRJ, a Aline está organizando aqui com a gente pegou um grupo de empresários lá de um conselho de competitividade, falou, vamos lá visitar o UFRJ, porque a gente, às vezes, tem a pessoa na ponta, o sujeito da Braskem, né, está lá com problemas na planta de produção, mas não sabe o que a gente tem aqui de laboratório, o que a gente tem aqui de empresa com soluções para os desafios da indústria. Então, o que a gente faz é isso, a gente brinca que a gente faz o Tinder empresarial, né? O tempo inteiro. E aí, o que vocês quiserem acompanhar da casa, a casa é um espaço físico, mas não é só isso, a gente tem uma plataforma com muitas das coisas que acontecem lá, está na casafirjan.com.br, e tem o Instagram também com a programação. Agora a gente abre o jardim uma vez por mês e tal. E aí, eu vou falar de mais duas coisas, que eu já passei o tempo que a Gabi nos deu, e a Gabi é braba, né? Não sei se vocês sabem. Eu vou falar mais 6 minutos, 2 de cada assunto. Tem 3 coisas que eu queria compartilhar aqui com vocês bem legais, que a gente tem lá no site da Firjan, e às vezes tem tanta coisa que a gente não sabe, né? Não sei nem se Júlia conhecia esse painel, esse BI, por exemplo. Conhecia que ela é a pessoa que é especialista nos dados. A pessoa vai namorar com ela, ela fala assim, olha, mas quais são os teus assets? O que você está propondo? Passa por isso. A gente tem, dentro da economia da Firjan, a gente tem retratos regionais, né, que são assim, dados, também são dados secundários de CAGED, Ministério do Trabalho e Previdência, que quando eles estão, que a gente pode filtrar, né? O que a gente fez foi basicamente deixar os dados mais acessíveis para a gente entender, a partir dos dados, o que é a realidade hoje do Estado e o que pode ser tendência, né, também. Então, eu tirei uma foto só aqui dos retratos do painel regional. Então, a gente tem, por exemplo, o saldo de empregos, aonde está a evolução. Esses dados estão aqui desde o início de 2020. Tá? Então, são dados de evolução do saldo. Aí tem aqui, por exemplo, dezembro de 2022 teve uma queda. Pelo município, os municípios que estão contratando, os municípios que estão demitindo, né? Por exemplo, o saldo de empregos aqui em Rio, Nova Iguaçu, visão municipal. Pelos setores, né? Então, a gente tem grandes setores que empregam mais, e aqui tem destaques positivos e negativos de contratação, por exemplo. E aí, aqui, dado que a Júlia estava mostrando, como a cadeia de serviços, né, ela hoje tem um saldo de empregos muito maior do que a cadeia da indústria, por mais que os empregos da indústria, a gente saiba também que são empregos de maior qualificação, né, que geram mais impacto econômico. E aqui é a foto setorial. Então, a gente pode filtrar aqui, eu quero ver no Norte Fluminense a indústria de construção. O
qual foi o saldo, eu quero ver a indústria extrativista. Acho que essa é uma ferramenta interessante para a gente entender, porque, gente, assim, né, a gente sabe que o negócio está difícil. O negócio está difícil porque os paradigmas estão mudando no mundo, porque o Brasil tem que se achar aí nessa lógica de cadeias globais de produção, o que é estratégico para mim, o que eu vou fazer em casa, onde é que eu vou investir, onde é que eu vou participar da cadeia, o que eu vou exportar. Isso são decisões estratégicas. Para ter decisão, a gente precisa o quê? De um plano industrial, né, de um plano de desenvolvimento. E aí a gente pensa, a gente não precisa só de um plano de desenvolvimento, a gente precisa de um plano para o país. Né, a gente vive em soluços, em alternâncias de poder que tem perspectivas muito diferentes, e aí mudam o plano. Então, é muito difícil a gente conseguir viver sem um plano de longo prazo. Não é só a indústria, né, gente? É a educação, é a saúde, é a cultura, é isso tudo. Mas, enfim, isso aqui é uma das ferramentas que eu acho que pode nos ajudar. Essa é a segunda ferramenta, que é o reporte, esse de macro tendências lá do Laboratório de Tendências. Eu não trouxe ele todo aqui, eu trouxe só um spoiler, um teaser para vocês, mas trouxe o QR Code depois e pode procurar no site. O que elas fazem? É um grupo, como eu falei, multidisciplinar, que começou em 2019 a entender tendências de transformação da sociedade, como é que isso impacta a empresa. Então, é muito interessante, porque elas falavam lá, já antes da pandemia, da relação homem-máquina, que já vinha aparecendo. 2021, uma emergência, né, climática e um sistema socioeconômico complexo para a gente entender, incertezas e experimentações, 21 e 22, já com o impacto da pandemia, e agora, 22 e 23, essa necessidade de urgência e reconstrução. Né? E aí a gente trouxe aqui algumas coisas que elas abordam nesse reporte. Então, digitalização da economia, por exemplo, centralidade da saúde, mudança na matriz energética, descarbonização, vulnerabilidade da cadeia de suprimentos, né? Várias coisas que a gente tem sentido na pele. Em outra vertente, as cidades elas estão sendo repensadas, a gente escuta muito falar de Smart City, estímulo ao reuso, ao reparo, do it yourself, trabalho e bem-estar. A gente tem, né, semana de 4 dias, o digital, nômade digital. Como é que a gente vai... Essa revolução também veio para ficar, né? Demanda por metrificação, disputa de narrativas, né? A gente acabou de falar de política, é isso que acontece. Decisões pautadas no custo humano e ambiental, a agenda ESG aí forte para caramba, né, cada vez mais, transparência nas ações sociais e climáticas, disputas por cyberpoder. E aí elas criam esses futuros possíveis, né, que é uma ferramenta aí do futurismo. E aí eu trouxe um exemplo de que é o Maquinarium, que é uma macro tendência, que é a tecnologia otimizando o processo de maneira mais autônoma, fala basicamente da inteligência das máquinas, dos dados, da rastreabilidade, e aí traz alguns pontos, né, de ruptura. O que a gente está construindo a partir daí? Porque é isso, não é só o apocalipse, né, gente? Depois do apocalipse, a gente ainda tem que parar, levantar e construir de novo. Então, o que a gente constrói a partir daí? Espaços pensantes, mobilidade digitalizada, máquinas criativas, por exemplo, automatização responsável, produtos rastreados, criptos reguladas. Os desafios, grandes, né, desafios, e aí a gente faz um exercício para a sua empresa, né? Porque o foco é o empresário. Beleza, a gente vai estudar isso tudo. Para qualquer pessoa, eu acho que é importante pensar no futuro, né? Tem aí um movimento dos futuros desejáveis, né? Que o futuro que a gente vê hoje nos vídeos da Netflix, qual é? Aquele Armagedon, né? Teve uma guerra nuclear, todo mundo morreu, pegou fogo e tal. É isso que a gente vê no nosso futuro, né? E aí tem, eu acho que um trabalho importante da gente pensar de como é que é o futuro que a gente quer, o futuro desejável. Vamos construir esse futuro desejável. Na história da humanidade, isso sempre aconteceu. As tecnologias que a gente vê hoje, de, né, falar por voz, por vídeo, com alguém que está muito longe, o médico conseguir operar à distância, são coisas que a gente imaginou em 1930, né, estavam lá. Então, e se a sua empresa buscasse novas possibilidades de otimizar a análise de dados? Né? Então, são trabalhos a partir daí. Tem o report, QR Code, vocês podem baixar ou olhar no nosso site também. E aí, para terminar,
eu queria falar da última coisa, que são os casos. Eu trouxe 2 só, porque a gente tem quantos? 32 lá para falar. Mentira, não era? Temos a agenda também de proposta. Firjan fez uma agenda para o Brasil 4.0. O que precisa? Tanto federal quanto estadual. E aí a gente tem vários fatores que influenciam, né? Inovação é um deles, como eu falei, tem vários outros. E a gente agora tem um radar, viu, Júlia? Não sei se conhece. Olha só. Tem um radar que fala assim, quais são as propostas que já estão implementadas, quais são as que estão sendo e quais são as que estão absolutamente paradas, vermelhinhas lá. Então, tem proposta para isso tudo, a gente fez muita escuta e propôs. Esses são os exemplos, a gente tem lá 32 exemplos. Pessoas que estão inovando em cooperação. Trouxe 2, que mostram um pouco assim, essa diversidade enorme do Rio de Janeiro. Uma é da UFRJ, a gente sempre leva vocês conosco. A professora Tati, do Instituto de Ciências Biológicas, e vocês todos devem conhecer esse projeto, né? Foi um projeto super relevante, foram vocês que nos apresentaram, e a gente leva para fora sempre, porque é a resiliência da pesquisa, né, com uma transformação absolutamente importante, relevante para a sociedade, né, o sujeito que teve uma lesão na medula e consegue voltar a andar, a fazer as atividades, e foi absolutamente prejudicada essa pesquisa pelo sistema, né, e a NPI não deu patente, enfim. E aí a nossa dor do cotovelo, que é o quê? Não foi uma empresa do Rio que desenvolveu, né? A Cristália, é uma empresa de São Paulo. Mas tudo bem, a gente faz Brasil, exato. E esse é um outro exemplo. Então, a gente tem alta tecnologia dos laboratórios da UFRJ sendo desenvolvidas e indo para o mercado, rompendo, né, barreiras da ciência e da tecnologia. E a gente tem a Papel Semente, não sei se vocês conhecem, a empresa da Andrea. Papel semente, não sei se vocês já viram, aquele papel que tem semente de hortaliça, flores e tal, que você põe, por exemplo, num crachá de um evento e você depois não joga fora, você planta. E a Papel Semente é uma empresa que ela fica na comunidade de Guaxindiba, em São Gonçalo, não sei se vocês conhecem. E todo o trabalho da Papel Semente ela é feita com essa cooperativa de catadores, que é a Guardiões do Mar. Então, eles já fizeram mais de 70 mil toneladas de papel. Todo esse papel é recolhido da rede de catadores. Então, tem um trabalho de desenvolvimento ali do território, e aí ela faz, né, é uma empresa B, ela envolve a comunidade no seu processo produtivo e participa das concorrências, né, como qualquer fábrica que não tem toda essa responsabilidade social, por exemplo. Aí tem o QR Code da Andrea, do podcast da Andrea, que a gente tem lá na casa. Passou absolutamente do tempo, mas a gente queria compartilhar o que a gente está vendo lá, e é aquela história, né? Se vocês tiverem qualquer nova ideia, a gente está escutando, porque a gente quer ver como é que a gente transforma o Rio de Janeiro. Obrigada, Júlia. Menina, seguinte, falamos sobre a importância da indústria, falamos sobre os desafios. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né, como governo, universidade, empresas, né, podem pensar aí políticas para a nossa indústria nacional, né, e para esse processo aí de reindustrialização, né, do Brasil. Quem começa? Bom, essa pergunta é pergunta super desafiadora, né? Porque imagina, se eu chegasse aqui com soluções, soluções bem pensadas e já refletidas e totalmente encaminhadas, imagina, seria ótimo, né? Porém, não é bem assim. Eu acho que, assim, talvez uma primeira coisa muito importante, uma primeira dimensão muito importante é a gente ter algum plano, né? A Júlia falou isso, assim, a gente ter algum direcionamento. Né? Se a gente pega as experiências internacionais recentes, né, todos os países pós-pandemia, eles estão soltando planos e mais planos. Né?
a União Europeia, os Estados Unidos, né, o Biden fez aí vários, né, o CHIPS Act, o IRA, enfim, vários outros. Então, eu acho que a gente precisa, inicialmente, né, de uma boa carta de intenções, né? Mas a gente sabe que carta de intenções e planos, por si só, talvez sejam apenas uma etapa inicial do caminho, né? A gente precisa efetivamente aprofundar, né? Seguir aí realizando. Eu brinco, né? Que imagina, eu sei, estou aqui apenas começando nessa jornada, né? E eu acho que depende muito do lugar onde você senta. A cadeira que você senta faz muita diferença, né? Você veja, acho que a Júlia pode trazer aí uma outra dimensão de quem trabalha na ponta, né? Numa federação, onde vai lidar diretamente com empresários, né? Eu converso também com empresários a partir das pesquisas de campo que a gente faz, e, obviamente, que tem demandas que são as mesmas demandas de muito tempo. A Júlia também até comentou aqui algumas delas, né? Das dificuldades de inovar e tal. E eu tenho, a minha cadeira é uma outra cadeira, né? Que é uma cadeira dentro da academia que, muitas das vezes, o que a gente faz é avaliar. Né, a gente pegar dado que foi assim, os dados, o que a gente tem em termos de indicadores de avaliação. E eu acho que a gente precisa fazer um esforço de criar instrumentos de monitoramento. Né? Monitoramento e a partir disso, colaborar com eixos estruturantes e tal. A gente vem fazendo isso. Então, é difícil, mas eu acho que tem experiências que são bem-sucedidas e que caminharam nisso. Então, vou dar aqui algum exemplo de experiências bem-sucedidas, né, a partir do que a gente vem lendo ou, enfim, vem trocando por aí. Não é aqui no Rio, Júlia, por favor. Não fique contra mim. Mas lá em São Paulo, recentemente, a gente estava conversando... Não pode falar sobre viés. Mas a gente estava conversando sobre medidas, por exemplo, políticas de adoção digital, né, por parte de pequenas e médias empresas. E para dar aqui, né, ilustrar um pouco do que eu estou falando, assim, sobre essa importância de você desenhar e de você acompanhar. Né? Então, foram pensados, assim, organizados consultores para essas empresas, para que essas pequenas e médias empresas, via Senai, né, elas pudessem ter alguém acompanhando os seus processos. Mas para que efetivamente mostrassem as potencialidades desse uso. Né? Porque é isso, a pessoa está vivendo ali, eu imagino, né? Eu quase fui uma engenheira chão de fábrica. Não fui por algum processo no meio do caminho. E eu fico imaginando, assim, você está vendo ali a sua firma operando e tal, e, de repente, chega alguém e fala assim, não, vamos fazer aqui um Lean Production, né? E vai melhorar muito a sua eficiência e tal. E você tem que mostrar para ela, porque, na verdade, muitas vezes ela está no paradigma, numa visão anterior. Né? Então, como é que você mostra? Você tem que mostrar, você tem que falar assim, olha, o seu retorno, o seu payback vai demorar aqui 3 anos para você recuperar isso, mas vale a pena, para inovar, a gente tem que reduzir risco. Acho que esse é o papel, né? Um papel eminentemente da política, né? Ela tem que reduzir risco para aquele que está ali, enfim, adotando, né, alguma tecnologia ou pensando agora no digital. E depois a gente tem que fazer o acompanhamento disso e mostrar assim, olha, você teve ganho de eficiência, né, o que se pode fazer. Assim, tem experiências que são experiências. A gente está vendo aqui, né, tem coisas muito interessantes para fazer. Agora, eu acho que isso precisa ser feito também para além do micro, que a gente sempre tem exemplos no micro, que são exemplos fenomenais. Né? Se a gente for hoje em diferentes comunidades, em diferentes localidades, a gente vai ver exemplos muito bem-sucedidos, principalmente de organização social, de apoio social, de melhora do contexto social. A grande questão é que alguns movimentos precisam ser feitos de forma mais representativa, né, de forma mais significativa, e a gente precisa dessa coordenação maior. Mas
tem caminhos, né? Tem caminhos, eu imagino que tem. Acho que a Júlia vai poder contribuir aí com exemplos mais tangíveis, talvez. Oi. Eu acho que, assim, é isso, concordo com tudo. Tem caminho? Tem, mas não é fácil, né? Eu e Marcos, conta para eles ontem, fazendo uma call. Mas e como é que a gente faz? Ah, não sei, dá uma ideia. Porque é isso, né? Assim, ontem, por exemplo, eu estava num simpósio de manhã, Simpósio Brasileiro de Sistemas Colaborativos, da Sociedade de Computação, né? E até em parceria com a UFRJ também. A UFRJ está em todas. E eles nos chamaram para falar justamente disso, né? Eles estavam lá, eram vários engenheiros e a gente em engenharia de computação pensando em sistemas colaborativos, mas muito com esse olhar da pesquisa, da experimentação, né? Quais são os problemas reais? E aí a gente mostrou alguns desses casos, né? O caso da cerâmica Sardinha, que é uma cerâmica que Marcos nos apresentou lá de Campos. E aí, Campos, eu não sei se vocês sabiam, mas eu descobri ontem, que o Rio de Janeiro é o segundo estado que mais produz tijolos, não é? No Brasil, tijolos, cerâmica. Exato, a gente exporta muito e tal, mas é muito legal, né? Que nem, por exemplo, vocês sabiam que tem um cluster de fechaduras e cadeados em Nova Friburgo? Pois é, gente, você vê. Ah, tá, bom, Jardim sabe. Mas é aquele tipo de coisa que a gente não sabe, né? Porque é isso, a indústria, ela não está no discurso, na narrativa positiva da sociedade. A indústria quem é? É aquela que explora o trabalhador, né? A mais-valia do trabalhador, é aquela que polui o meio ambiente, é aquela que não quer pagar os impostos. Essa é a indústria que está no imaginário das pessoas. Por quê? A indústria que as nossas grandes redes de televisão colocam, né? Quando tem um empresário bem-sucedido. Empresário bem-sucedido, em geral, é aquele corrupto, né? Aquele que não quer... Essa é a mentalidade, né? É um pouco a visão que a gente tem. E é muito legal quando a gente começa a trabalhar com empresa, porque, né, quem aqui atende empresa todo dia? A gente vê que não, que são pessoas que estão trabalhando para caramba, que para entregar bens e serviços para a sociedade, para entregar cada vez melhor, mais barato, com menos problemas e, apesar dos problemas, estão investindo, enfim. Então, acho que é bom desmistificar também essa imagem do empresário, que é um empresário que tem um monte de dinheiro que está sobrando. Tem esses, tem, mas tem vários outros que não têm, né, esse perfil. Então, assim, objetivamente, eu acho que não existe uma bala de prata, né, aquela que acerta igual todo mundo. Então, um dos achados nossos, né, Marcos, que a gente tem visto, é que não dá para fazer a mesma coisa para todo mundo. Então, é óbvio que as grandes empresas precisam de um tipo de apoio. Tem lá os marcos legais já que incentivam de alguma forma, a lei do bem, né, as empresas têm a coisa do anjo. Alguns paradigmas que a gente já está conseguindo lá com os sandbox regulatórios, essas coisas a gente está conseguindo para quem consegue investir, para as empresas nossas que estão competindo internacionalmente, a gente tem que ter, de fato, um tipo de apoio. Para as pequenas e médias empresas que estão, que era a cerâmica que eu ia dizer lá de Campos, que o incremento de inovação é um forno que faz ele economizar 20% da energia na queima da lenha e tal. Pô, isso já dá 10% mais de retorno. Tem um forno mais moderno? Deve ter, mas ele não vai conseguir empregar dinheiro agora para comprar esse forno. O operador dele não vai saber mexer nesse novo forno, não tem como parar a produção. Então, o que eu preciso, de fato, é um meu forno queimando menos, gerando mais produtividade. Então, assim, e isso foi um exemplo de uma cooperação com o IFE local, com recurso Embrapi. Então, assim, são sistemas que já existem, mas que estão muito pouco na ponta. O pequeno e o médio, eles não sabem que existe Embrapi. Né? Eles não sabem o tempo que ele perde recebendo uma turma da universidade lá, é o tempo que o seu Rodolfo,
que foi o único que recebeu. Então, um aluno olhou, falou, tem essa oportunidade aqui, levou, desenvolveu, fizeram o projeto. O Embrapi, hoje, ele tem 10% mais de receita por causa dessa aproximação, por exemplo, com o Centro de Pesquisa Local, né, com o IFE local. Então, assim, a gente quer estimular e mostrar esses casos. E aí, grandes empresas têm que fazer de um jeito, pequenas empresas de outro, e a gente fala que a gente tem aí os novos empreendedores da indústria. Quem são? Né, para você empreender na área de software, você precisa ter tido uma boa educação, você precisa ter acesso a um computador e, beleza, um programador amigo teu, muito bem. Para investir na indústria, como é que é? Eu preciso ter um capital inicial grande, né? Eu preciso ter um custo grande. Quem são esses novos empreendedores? Então, acho que pensar nessa reindustrialização já com uma nova mentalidade, é claro que quem está aí precisa se transformar, mas e os novos? Né? Quem vai nascer já com uma mentalidade de indústria que vai concorrer internacionalmente? E aí cada um tem seu papel. A gente tem a história da Triple Helix, né? O governo tem seu papel, tem, a gente tem falado aqui, a gente tem agora um ministério de novo, né, de indústria, comércio, enfim, um monte de coisa. A gente tem lá já algumas propostas, tem o Plano Safra, vocês viram isso? Plano Safra para a indústria, que a CNI apresentou lá ontem, anteontem. Então, assim, projetos estruturantes. Então, a gente tem, sim, alguma coisa já na linha do governo se organizando para isso. A gente tem, do lado das universidades, eu acho que ter essa maior receptividade, né, para receber as empresas, resolver, né, vamos pensar aqui junto, em cima dos problemas, se debruçar. A gente faz isso muito, né, a gente pega professores e linka alunos com os desafios da empresa. E as empresas, né, é difícil falar o que a empresa tem que fazer, a empresa já tem que fazer tanta coisa também, mas eu acho que é isso, é pensar, tirar um tempinho, investir, né, ali o 10% do tempo dos tomadores de decisão, dos gestores, dos líderes, mas também dar essa oportunidade, como o Parque está fazendo aqui, para todo mundo que trabalha, parar e pensar no futuro, né? Pensar o que eu posso mudar, como é que eu posso fazer diferente esses processos de intraempreendedorismo, né? Quer dizer, dar uma ideia para o meu processo produtivo, eu fazer de um jeito, Vicente, acho que agora eu posso fazer diferente, acho que eu posso fazer assim, assado, para melhorar como é que tem que ser. Então, ter esse acesso, né, para toda a empresa, eu acho que é muito importante para a gente pensar na atividade da empresa. Isso tudo eu não penso sozinha, eu, Marcos e um monte de gente lá na Firjan que a gente está representando aqui. Obrigada. Obrigada, Júlia. Temos alguns minutinhos. Temos alguma pergunta? Vicente. Bom, meninas, muito obrigado. Né? As falas foram ótimas. E eu concordo absolutamente com a Júlia, tá? E com a Júlia. Mas a Júlia falou um troço que é verdade, não tem bala de prata. Né? Não existem soluções simples para problemas complexos. E vocês falaram outra coisa que eu concordo absolutamente, são coisas diferentes quando você está falando de grande empresa, são coisas diferentes quando você está falando de pequena e média empresa. E nos slides da Júlia, tinha um troço que eu queria explorar melhor, inclusive testando com a Júlia uma hipótese com base, né, nos dados do dia a dia que ela traz, que era a questão da extensão tecnológica. Tá? Que é você fazer o que foi feito nesse caso que você falou da cerâmica, que é levar os alunos, tá, para estudar, e eu acredito, não vou falar o que eu acredito, que eu quero que você diga, tá, mas talvez exista aí um caminho que não é lá em cima, entendeu? Não é um plano de 5, 10 anos para começar a gerar resultados que depende de investimentos e financiamentos de trilhões, tá? Mas é uma coisa que a gente consegue fazer com quem está aqui ao nosso lado, que é ajudar esses caras que provavelmente estão, a maioria deles, se for cerâmica, trabalhando com um forno cuja tecnologia tem 50 anos, por isso eles são pouco competitivos, tá? Por isso eles não conseguem fazer outra coisa, mas que, não um forno novo, mas pequenos ajustes de processo, pequenas melhorias incrementais,
né, podem mudar a realidade dessas empresas e da sociedade como um todo. Então, assim, como é que a gente faz para acelerar isso? Como é que a gente consegue, o que a Firjan pode fazer em relação ao FRJ, para trazer para o FRJ esses desafios a que a Firjan tem acesso, para que a UFRJ tente ajudar do outro lado? Posso só falar um pouquinho? Eu sei que a pergunta foi direcionada para a Júlia, mas a partir do seu comentário, vou deixar ela falar, que ela, obviamente, tem super a contribuir. Mas, a partir do seu comentário, eu estava aqui refletindo sobre uma coisa que, na verdade, duas coisas. Uma primeira é que a gente consegue ver, né, por meio dessa nossa pesquisa de campo, que as empresas que são incubadas, porque, no caso, a gente fez lá em São Paulo, porque foi a agência de lá que patrocinou uma parte da pesquisa, mas a gente conseguiu verificar, digamos assim, esse potencial, né, das empresas que estão vinculadas à Unicamp, no caso lá, mas que, obviamente, a gente acharia resultados parecidos se a gente pegasse as empresas que estão vinculadas aqui com a FRJ, com um potencial delas de adoção digital. Né? E todas elas, muitas delas são pequenas, né? E tal, enfim, estão começando agora, mas a gente consegue, então, tangibilizar esse efeito desse tipo de cooperação. E aí eu super concordo, eu acho que não dá para a gente esperar que, né, o Brasil vá soltar um Chips Act aqui, ou uma coisa assim, porque precisa ter algo acontecendo também localmente, né, no Estado, enfim. Então, essa era uma primeira coisa. A gente consegue ver esse efeito dessa cooperação. E a segunda coisa é que, às vezes, nesse processo de cooperação, muitas das vezes tem estágios iniciais, né, que a partir dali, realmente, as coisas escalonam. Né? Então, assim, tudo bem, a gente não vai falar assim agora para ele sair do que ele tem e colocar uma máquina e ferramenta toda digitalizada, integrada, que manda, transmite as informações, os dados da máquina para um computador, e você retém isso enfim, num Big Data. Mas, às vezes, se ela faz, e aí nisso, essa cooperação faz muito sentido, a gente viu em loco, né? Que mesmo empresas que não são de setores de ponta, a gente pegar a indústria têxtil, ou as mesmas olarias, que elas não são indústrias de ponta, né? Mas que, quando havia essa cooperação, você sugere assim, olha, faz uma lean production aqui, uma manufatura em enxuga. Um Arduino para ver a temperatura do forno. Exato. Às vezes são pequenas modificações e que, enfim, tem uma série de ganhos, enfim. Aí, diferentes indicadores de acompanhamento de desempenho energético, produtividade, enfim, eficiência, retorno. Então, há muita coisa para fazer também. Eu concordo. Há muito que ser feito também nesse plano, vou dizer, micro, assim. Vai lá, Júlia, contribua. Eu super concordo. A questão é o como, né? É o como. Por quê? Aquela coisa que o brasileiro tem memória curta, sabe? Assim, a gente tem espasmos, né? A gente tem algumas políticas, alguns projetos de governo, por exemplo, que são muito legais e que a gente para de fazer, né? Eu trabalho com esse negócio de academia e empresa há muito tempo, né? E aí eu me lembro quando eu entrei lá na PUC para trabalhar com isso no ano 2001, já tem 22 anos. Meu primeiro projeto foi a Bolsa Bitec. Não sei quem lembra aqui que existiu a Bolsa Bitec, acho que só eu e Vicente. A Bolsa, e Marcos também lembra. Quem tem idade para a Bolsa Bitec. Gente, Bolsa Bitec era isso, era você pegar um desafio da empresa, um aluno da universidade ou do ensino técnico e um professor, e a gente botar junto esse aluno e esse professor para desenvolver o problema da empresa em 6 meses, 4 meses, fazia um relatório, beleza, dava um incremento. Não é a patente da professora Tati, aquela coisa super desenvolvida, é o Arduino que vai ver a temperatura do forno lá da cerâmica. Eles implementaram também o Arduino. Então, assim,
Por quê? Por causa do mindset do seu Rodolfo. Não é todo mundo que tem esse mindset, o empresário que tem esse mindset. Então, o que eu acho que a gente pode fazer? A gente faz isso, né, Márcio? Uma daquelas caixinhas que eu passei rápido é o nosso objetivo. A gente tem uma empresa, por exemplo, maravilhosa em Volta Redonda, em Santanésia, especificamente, e ela faz o papel do cigarro. É o papelzinho branco do cigarro. Aí é maneiro isso? É legal, quem fuma acha legal, grande parte aqui já não acha legal, e está diminuindo. A grande parte das pessoas está parando de fumar, ou está alternando, está fumando o cigarro eletrônico, ou está fazendo aquele artesanal, que enrola com outro tipo de papel. Quer dizer, vai terminar a indústria dele. Por quê? Porque os hábitos de consumo estão mudando. E aí ele precisa orientar 20%, hoje ele tem orientado 20% da energia dele, do recurso da cadeia de produção, para pivotar. Para a mesma matéria-prima e mesmas máquinas, o que eu posso fazer? Então, hoje, por exemplo, ele já está fazendo aquele papel de gordura de hambúrguer, sabe? Que não deixa passar gordura, porque mudou lá quimicamente a estrutura do papel. Agora, é simples? Não é simples. Por quê? A gente juntou eles lá com a UF de Volta Redonda, que está lá perto. Tem problema de logística, tem problema de rejeito, tem um monte de problema. Só que aí a gente junta com o aluno da graduação. A gente está numa universidade, a gente sabe, né? O aluno que está cursando a graduação tem problemas. E aí teve que trancar a matéria. E aí foi lá, fez todo o estudo de caso, não deixou nem as informações que ele levantou para o professor. Foi embora, sumiu, perdeu o pendrive. Entendeu? Então, assim, é isso. Como é que a empresa vai parar de novo? Eu vou ter cara de pedir para essa mesma empresa parar o gerente de operação dela para receber outro aluno. Não vai receber. Então, o que a gente precisa? A gente precisa voltar a ter as bolsas Bitex, o bolsista RAI, né, que é o doutor na empresa, precisa ter essas coisas todas do governo, mas a gente pode fazer também. A gente precisa de exemplo de sucesso, sabe efeito borboleta? Que é o que tem na incubadora, né? A gente não apoia todas as empresas, mas a gente apoia algumas que vão crescer muito, gerar imposto, e vão ser muito legais, e vão sair no Jornal Nacional, e aí todo mundo vai querer empreender, vai mudar um pouquinho aquela coisa, a mentalidade. Então, o que a gente pode fazer? As empresas também não sabem os desafios de inovação. Você senta para elas e pergunta. A gente fez um workshop, desenvolveu um método que em 6 horas, né, Marcos? A gente senta com a empresa, faz grupinhos e eles saem com pipelines lá de desafios de inovação. Aí o que a gente faz? Senta com o instituto, você pode resolver isso, senta com sei lá quem. Então a gente precisa, antes que elas tenham, com Emerson, senta com Emerson. Emerson, quem que aqui não é FRJ pode desenvolver isso? A gente tem feito isso, né? Mas a gente tem que ter condição de uma empresa parar. A gente está agora com o Polo Automotivo, Porto da Sul fazendo exatamente isso. Agora, eu acho que a gente tem que ter isso dos dois lados, né? Quem é o professor da logística que consegue pegar uma turma? Porque, gente, pegar uma turma também não é fácil, não, né? Eu agora consigo conversar com o professor para ele implementar um negócio em 2024. Como é que eu vou contar isso para a empresa? É difícil também, sabe? Como é que eu vou colocar em 2023.2? Tem um professor de logística, um professor que estuda rejeito, que está afim de fazer essa pesquisa? Também, né? Então, assim, eu acho que é a universidade olhar aqui pelo lado dela, quem é esse professor que tem vontade, que tem essa aptidão, que é que nem a Júlia gosta da indústria. Como é que a gente pega um professor desse e junta com uma empresa que tem esse olhar do Dr. Rodolfo, que quer receber a empresa e tal? E aí a gente tem que ter alguns casos de sucesso. Eu brinco com o Marcos, que é a cabeça de bacalhau. Vocês comem bacalhau? Vocês já viram cabeça de bacalhau? Muito difícil, muito raro ter visto cabeça de bacalhau. Mas a gente sabe que ela existe. É essa cooperação. Então, a gente tem que mostrar, né, publicizar os casos de sucesso, e aí o terceiro vai querer fazer, e a quarta empresa já vai querer pagar. Ah, mas eu quero pagar, porque o primeiro não vai querer pagar. Por quê? Porque eu levei 3 alunos de graduação que pararam no meio do caminho, entendeu? Então, acho que é um processo com casos, exemplos. Desculpa, Gabi, o tempo. Temos mais uma pergunta do pessoal que está nos assistindo de casa, Gabi. Isso. O André Fonseca falou. Uma dica de como fazer a empresa a qual você é funcionário, no setor de tecnologia, te valorizar. E aí eu acho que é muito voltada para essa questão do intraempreendedorismo. Como mudar esse mindset? Não sei, tem alguém aqui do RH para ajudar a responder?
Gente, o que Putz, se acontece? escondendo. A gente hoje, ela pode ter algumas sugestões, tanto que agora não é mais RH, né? Agora é gestão de pessoas. Por quê? Na sociedade em que vivemos, né, a sociedade do conhecimento, não dá para a gente achar que uma área que cuida de recurso, que cuida de ponto, que cuida de benefício, vai dar conta de todas as demandas, né? Porque o sujeito de tecnologia é o sujeito que vai gerar valor no processo produtivo da empresa. Então, ele tem que estar feliz, ele tem que estar aqui, sem querer ir para o meu concorrente. Então, assim, de fato, hoje, pensar no trabalho híbrido, né, essas coisas é muito importante. Mas porque, de um lado, a gente tem o layoff, né, as grandes demissões das empresas de tecnologia dos países desenvolvidos, mas aqui a gente não tem layoff de ninguém de tecnologia, né? Pelo contrário, aqui a gente está, na verdade, com as pessoas que mais se autodemitem, são essas pessoas de tecnologia, né? Porque tem hoje empregos, vai para o emprego melhor, porque paga mais, trabalha daqui para os Estados Unidos, trabalha daqui para a Europa. Então, assim, se ele não está te valorizando, procura outro que te valorize. É o primeiro recado. Segundo recado, eu acho que estimular essa história do intraempreendedor, né? Intraempreendedorismo é muito importante, porque a alta direção da empresa também consegue ver valor. Né, é a história do Google, né, que é aquele paradigma, 30% do tempo do funcionário do Google pode ser investido para novos projetos. E daí saíram várias soluções que hoje monetizam para o Google também. Né? Então, mostrar isso, mostrar esses exemplos de que eu vou intraempreender, mas não é só para eu querer me beneficiar e sair da empresa e deixar você aí tendo que contratar outro. Eu vou criar oportunidades para a própria empresa, né? Eu acho que isso é importante também. Eu não poderia agregar nada mais do que ela falou, mas é isso. Não fique com quem não te quer. Muito obrigada, Júlia. Muito obrigada, Júlia, de novo. Muito obrigada, Nathalie. Assim, eu acho que tem alguns pontos bem interessantes. Aqui em articulações, né, dentro do parque, Nathalie implementou uma iniciativa que eu acho que é bem legal, que vai muito nesse sentido, que seria o Dia da Criatividade. A gente fica todo dia atendendo as empresas, então é um ritmo enlouquecedor de reuniões. Às vezes a gente fica preso no trânsito online, que é o Zoom que não acaba para a gente ir para o próximo. Então, assim, essa é uma iniciativa que eu acho que ajuda muito a gente a respirar, pelo menos uma vezinha na semana, e a gente tenta ao máximo não marcar reunião, nem sempre acontece, mas acho que é uma iniciativa bem legal e que vale ser pensada. Então, obrigada. Acho que esse é um ponto. E, assim, eu acho que aqui no dia a dia, muitas vezes a gente perde a noção do o que a gente faz e por que isso é importante. Às vezes a gente fica ali no operacional. E, assim, Nathalie fez uma bela introdução sobre por que é importante a gente pensar a indústria como parque. Isso é muito relacionado ao que a gente tem de veia. Como a Júlia introduziu, né, a gente tem, historicamente, na UFRJ está em tudo. E, assim, Júlia foi orientada pelo David Kupfer, né, que é um professor assim, que é referência, assim, os livros dele são estudados em vários lugares, e é o UFRJ, e é o que a gente faz, e é por isso que o nosso trabalho é importante, que é para levar tudo isso que a gente está vendo aqui, que a gente viu nesses dados muito legais, e fazer transformar em inovação, fazer transformar isso em política pública e melhorar a vida das pessoas, melhorar o nosso dia a dia de trabalho também. Acho que a pergunta do André é muito nesse sentido, né? O que a gente pode implementar no nosso dia a dia para tornar isso melhor? E quando a gente fala de Rio de Janeiro, né, a gente tem vários aspectos interessantes. Vocês falaram da questão da energia. Eu sou suspeita para falar, porque eu gosto dessa área. Mas, assim, aqui a gente tem, historicamente, né, o parque construído em torno do petróleo e do gás. Quem está aqui há mais tempo viu a questão da crise nos últimos anos. Eu era criança, não estava aqui para ver isso. Mas acredito no que vocês contam. E, assim, eu acho que é muito importante a gente pensar... mas eu acho que é muito importante a gente pensar assim, no que a gente tem produzido aqui de Até legal. fiquei triste A gente agora. tem diferentes setores, né? E assim, a gente fez um movimento muito legal com a vinda de outras empresas. É claro que a gente quer manter muito perto o petróleo e gás aqui. O que a gente tem de petróleo e gás no Brasil, especificamente no Rio, é tecnologia de ponta, gente, assim, de outro mundo. Não sei quem aqui já foi no Lab Oceano, mas o que a gente faz ali, por muitos anos, foi só a gente. Agora os chineses estão competindo, a gente não é mais o maior do mundo, mais profundo, a gente é o segundo maior. E, assim, é aqui em casa, é aqui do lado, então, fica o convite para todo mundo vir conhecer, conheça o parque, conheça o UFRJ.
Júlia veio na inauguração, gente. Então, assim, muito obrigada por compartilharem isso conosco. Eu acho que é muito importante. Queria agradecer o apoio do RH aqui, da Ruth, que ajudou a gente com essa iniciativa. O nosso objetivo é sempre estar trazendo essas pessoas que são de fora, mas são da casa, né, para falar com a gente, ter essa troca assim, que é importante para o nosso dia a dia. Então, primeiro de tudo, muito obrigada, Ruth, obrigada, equipe do Parque, obrigada, Nathalie e Vicente, obrigada, Júlia e Júlia, e obrigada a todos que estão aqui conosco, quem está online também. E se vocês tiverem mais dúvidas, mais coisas, comentem nas nossas redes e, quem sabe, a gente não bate um outro papo sobre isso. Muito obrigada, esse foi o Indie Rio.